Shall we begin? Maravilhosidade! Sim, não tem outra palavra melhor do que essa. Desculpa se eu te assustei, mas é que é incrível. É essa sensação que você tem de susto quando você está diante desse retábulo do século XV, que traz mais de 250 personagens representados. Eu visitei essa obra, eu não tô conseguindo encaixar a data, até porque quando eu visitei não podia tirar foto. Então não tô conseguindo, sabe, relacionar uma data concreta com a minha visita. Não sei se foi 2004, 2005 ou 2006. Mas o certo é que eu fiquei embasbacada. E isso que eu já tinha visto um zilhão de fotos, slides dos professores nas aulas. Mas estar diante do políptico do Cordeiro Místico é toda uma experiência. O que nós vemos aqui? O que a gente tem aqui diante de nós? Vários painéis de madeira pintados a óleo, cujo tema principal é a adoração do Cordeiro Místico, baseado num texto sagrado que aparece no Apocalipse de São João. Vamos começar pelo painel que dá nome ao políptico. O Cordeiro Místico, né, que é o símbolo de Cristo, e ele aparece no centro de um prado de uma intensa cor verde, com esse fundo, esse cenário de cidade maravilhoso. Sobre o Cordeiro, o Espírito Santo, e abaixo a fonte da vida. E como esse Cordeiro é o símbolo de Cristo, olhe como escorre do seu corpo esse sangue na taça sagrada, que é o quê? O Santo Grial. Ao redor desse Cordeiro, vários anjos. Anjos reverenciais, 4 de cada lado. Vamos fazer um zoom para você ver melhor esses anjos. Na parte de cima, 2 anjos de cada lado que levam símbolos da paixão. De um lado, a coluna da flagelação, do outro, a cruz, a lança e a coroa de espinhos. E ainda na parte inferior, anjos turiferrários. E esse nome, por causa do objeto que eles seguram, que nós conhecemos comumente como incensários. Essa pintura tem 2 faixas, superior e inferior. Na parte de cima, chegam ao lugar da adoração os mártires que levam palmas. E a gente sabe que eles são mártires porque o símbolo do martírio é a palma. Do outro lado, virgens que também levam palmas. E encabeçando, nós conseguimos reconhecer 3 santas. Santa Inês de Roma com o seu cordeiro. Santa Bárbara com a torre de 3 janelas, que representam o refúgio da fé na Santíssima Trindade. E Santa Doroteia com um cesto com frutas e às vezes também há flores nesse cesto. Na faixa inferior à esquerda, um grupo de homens onde se encontra Noé. E como sabemos que é Noé? Porque ele carrega o ramo da oliveira, um ramo de oliveira recebido como sinal após o dilúvio. E também alguns personagens muito valorizados na Idade Média, entre eles o poeta Virgílio, representado como um ancião de manto branco e levando na mão um ramo de louro. Do outro lado da fonte da vida, os 12 apóstolos com mantos claros, e também temos papas, bispos, confessores, e atrás destacam São Estevão com as pedras do seu martírio. Aliás, ele foi o primeiro mártir da igreja. E ao seu lado, olha que esse homem carrega uma tesoura e nela sua língua, que foi arrancada por uns pagãos durante um sermão que ele deu em Esse. Estamos diante de São Livino, padroeiro de Ghent. De cada lado do painel central, 2 tábuas. À esquerda, os juízes justos. No local atualmente a gente vê uma cópia, você já vai entender por que tem uma cópia aí, não original. Ao lado dos juízes justos, os cavaleiros de Cristo. E já do lado direito do painel central, os ermitãos e os peregrinos. Todos estão se encaminhando à adoração do Cordeiro Místico. Atrás dos ermitãos a gente vê 2 mulheres. Maria Egipciaca, ou Maria do Egito, e Maria Madalena, porque as 2 também foram ermitãs. Na parte de cima, nos painéis superiores, central, Deus,
no trono, Deus Pai, né? Ou a gente também fala Deus em majestade. E a seu lado também em majestade, ou seja, entronizados, a Virgem Maria e São João Batista. A cada lado dessa tríade, nas extremidades, Adão e Eva. E olha que interessante que sobre eles temos uma espécie, né, de engana-olhos, porque é uma pintura, mas representa como se estivéssemos diante de um relevo. E nesse relevo vemos os filhos de Adão e Eva. Do lado em cima do Adão, dois momentos, que seria da oferenda com o cordeiro e do lado o trabalho, consequência do pecado original. E sobre a Eva, só podia estar, né? Sempre em cima das mulheres vem o pior. Caim matando Abel. E olha como a Eva ainda segura a maçã. Entre as divindades e os primeiros mortais, os painéis com os anjos cantores, músicos, transformando a cena o que numa celebração festiva. Eles estão interpretando uma música em voga na época polifônica. E ele trabalhou esse momento com tanta veracidade, na verdade a gente não sabe se foi o Jan van Eyck provavelmente ou seu irmão, que alguns estudiosos conseguiram estabelecer o exato momento musical que eles estão interpretando a partir da colocação dos dedos nos instrumentos e também da posição dos lábios dos anjos cantores. Só que normalmente esse tríptico ele não estava assim aberto, ele só abria em ocasiões especiais. Então, geralmente, quando o fiel entrava nessa capela, tinha essa visão desse políptico fechado. E nesse caso, a cena principal é a Anunciação. O anjo, né, o arcanjo Gabriel avisa Maria que ela espera o Filho de Deus. Sobre eles, os profetas Zacarias e Miqueias. E no centro aí desse painel, desse políptico aí fechado, nós temos as sibilas Eritreia e Dicumas. Abaixo ele volta a querer enganar nossos olhos, porque nos nichos centrais temos estátuas, né, mas estão pintadas. E nessas estátuas estão representados São João Batista e São João Evangelista. E a cada lado desses santos, os doadores, aqueles que pagaram pela obra. Jos Vide e sua esposa Elizabeth Borluth. O tema geralzão, vamos dizer assim, né, a missão desse retábulo é tratar da redenção humana através do sacrifício de Cristo. Já falamos um montão sobre a obra, mas quem a pintou? A gente já viu que os doadores, ou seja, aqueles que pagaram pela obra, foi o casal, né, o Jos e a Elizabeth. O Jos era um homem rico, influente, diplomata, trabalhou pro Felipe Bom de Borgonha, mas quem realmente, vamos ser justos, encomendou a obra foi a Elizabeth. Ela queria um retábulo para presidir a capela familiar na então Igreja de São João Batista e hoje Catedral de São Bavão. E aí ela contratou o Hubert, que era o irmão mais velho do Jan van Eyck, que em 1424 ele começou a trabalhar nessa obra, só que ele morreu 2 anos depois, em 1426, deixou a obra incompleta. Daí o Jan van Eyck passa então a trabalhar no retábulo. Ele vai mudar a estrutura original, vai respeitar certas partes pintadas, mas hoje é difícil pra caramba determinar o que cada um deles fez e tal, o que foi repintado. Então a gente fala que essa obra é dos irmãos Van Eyck. Muita gente fala de Jan van Eyck porque ele é mais conhecido, mas o correto é dizer que é uma obra dos 2 irmãos. E essa obra, ela foi consagrada, sabe, coisa da inauguração e tal, no dia 6 de maio de 1432, que é a festa de São João Batista em Ghent. E é interessante a gente saber que essa cidade é a cidade natal do imperador Carlos V. Como ele pintou? Qual a técnica que ele escolheu? Já te contei que ele pintou a óleo sobre madeira. Por muito tempo se afirmou que ele que tinha descoberto o óleo, mas não é certo. Agora, o que sim é certo é que ele aperfeiçoou a técnica de tal maneira que ele conseguiu resultados até então nunca vistos. Para começo de conversa, ele aplicava no mínimo 3 camadas de tinta semi-transparente das cores mais claras às mais escuras e conseguia com isso uma sensação de perspectiva, mesmo numa tela em que não se utilizou a novidade italiana da época, que era a perspectiva linear ou geométrica. Mas foi um dos primeiros a aplicar a técnica da perspectiva atmosférica, que consiste em pintar tudo que está mais longe do primeiro plano
meio desfocado, assim, com cores e contrastes menos intensos, que é como a gente vê, na verdade, né, no dia a dia. Olha aqui as montanhas. É uma maravilhosidade, né? Olhe por onde se olhe. Inclusive, quando a gente começa a buscar detalhes que poderiam ser considerados mais insignificantes, a gente percebe o esmero que ele tem. Na coroa da Virgem, que está numa posição bem alta para nós, né, para o observador, e que outro artista podia pintá-la de forma bem rápida, o que o Jean Van Eyck faz? Ele coloca flores, todas com grande carga simbólica e muito detalhadas. O lírio relacionado com a virgindade, a rosa com o amor. O lírio do vale, ele atrai a sorte e também, como a aguilégia, com essas folhas mais curvadas para baixo, representa a humildade. Mais detalhes, atrás de Deus uma tapeçaria, onde nós vemos um pelicano que abre seu peito para poder alimentar suas crias. É um símbolo muito usado na Idade Média e que representa o sacrifício de Cristo. Em cima do pelicano, uma faixa onde se lê Jesus Cristo. As crias, e agora pasme. A gente está vendo bem ampliada, porque sabe quanto elas medem? 1 centímetro. Mas vou te dizer, essa é a obra de arte mais azarada e roubada do mundo. Porque, bem, olha a saga, gente, olha a saga dessa obra. Então ela fica aí, né, de 1432 até 1566, no altar da Capela da Família. Mas nessa data, 1566, o protestantismo está avançando pela Bélgica e os iconoclastas destruíam muitas obras de arte. E o pessoal da cidade, algumas pessoas da cidade, os católicos, estavam com medo dessa destruição, desmembraram o retábulo e levaram painel por painel na parte mais alta, até a parte mais alta da torre do campanário. Mas como era um esconderijo meio óbvio, conseguindo aí um momento de tranquilidade, levaram para a prefeitura, que nessa época era uma verdadeira fortaleza, e o quadro, o retábulo, painel por painel, permaneceu aí até 1584 com a volta do catolicismo. Daí veio um momento de paz até 1781, quando o imperador do Sacro Império Romano Germânico José II, ele visitou Ghent e invocou com a nudez de Adão e Eva, alegou que era innecessária essa desnudez, que inclusive parecia pornográfica. Então o prefeito de Ghent, para evitar maiores problemas, estamos falando aí do imperador, mandou retirar os painéis dos peladões e os guardou nos arquivos da catedral. Com a Revolução Francesa, as instituições religiosas foram suprimidas, os bens confiscados e o painel central do nosso pobre retábulo azarado foi levado pela estrada até Paris e colocado no Museu do Louvre, né, para contemplação e tal dos parisienses. Naquele momento o museu chamava Museu Napoleão. Mas apenas levaram o painel central. Os demais ficaram guardados lá com Adão e Eva. E depois da Batalha de Waterloo, em 1815, o rei Luís XVIII devolveu o painel central. Mas a alegria durou pouco, bem pouco. Um ano depois, ele foi desmontado todo o retábulo. E em 1816, os painéis laterais, exceto os de Adão e Eva, foram vendidos a um comerciante de arte. Na verdade, era um antiquário, por 3.000 florins. Em 1821, né, 5 anos depois, eles pararam nas mãos do rei da Prússia, que deixou, os deu assim em guarda, né, para que eles fossem expostos no Museu Kaiser Friedrich em Berlim, onde hoje esse museu é o Gemäldegalerie. No museu, eles cortaram os painéis longitudinalmente pela metade para poder expor ambas caras ao mesmo tempo. Sim. Isso era normal, tá? No século XIX. Os painéis que ficaram em Ghent quase morreram queimados no incêndio de 1822 da catedral. E a pressa por salvá-los fez com que o painel central se partisse em 2. Sério, desgraceira, pouco é bobagem. Em 1861, a catedral vendeu os painéis de Adão e Eva para o governo belga, depois de muita insistência do governo. Eles iam ser colocados no Museu Nacional de Bruxelas, tanto que aconteceu isso, mas antes mandaram pintar umas roupinhas no Adão e Eva, gente, incrível, né? Sim. E ainda mandaram também que se fossem realizadas umas réplicas para deixar lá em Ghent desses painéis. Com a Primeira Guerra Mundial, a invasão alemã,
O responsável da catedral falou, eles vêm atrás do nosso retábulo. Então ele armou uma carta falsa dizendo que ia levar o retábulo para a Inglaterra, só que nada, isso era só porque se tivesse algum espião, né, ficasse pensando que estavam indo para a Inglaterra, mas enquanto isso, eles emparedaram os painéis em 2 casas aí de cidadãos da cidade. E eles voltaram a se reunir os painéis no final da Primeira Guerra. Mas como? Se tinha alguns que não estavam mais lá. Não aqueles que estavam em Bruxelas. Lembra que tinha alguns que estavam na Alemanha? Acontece que com o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi obrigada a restituir os painéis a título de reparação de guerra. Então eles voltaram a ficar juntos por fim. E você pensa que acabou? Que nada. Ainda tem história. Em abril de 1934, 2 dos painéis foram roubados, os juízes Justus e o João Batista. E os ladrões deixaram uma nota assim, arrebatado de Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Eles pediram milhões, né, para devolvê-los, para provar que eles estavam falando, que eles realmente, quem estava enviando esse pedido de resgate eram os ladrões, eles devolveram o João Batista. Mas o outro nunca apareceu e hoje no seu lugar é uma réplica baseada numa antiga fotografia. Tá tudo muito bem, né? Até que explode a Segunda Guerra Mundial e o Hitler queria muito esse retábulo. Então eles até tentaram escondê-lo, mas não teve jeito, ele foi roubado pelos nazistas, porque o Hitler queria montar um futuro museu, né, em Linz, e essa obra era importantíssima para ele. E primeiro eles levaram o retábulo para um castelo que hoje é super turístico, Neuschwanstein, na Alemanha, e depois em 1954 para a mina de sal com muitas outras obras de arte, uma mina de sal que só não foi destruída pelos nazistas quando eles perceberam que estavam perdendo a guerra. O que eles fizeram? Não é minha, não é mais de mais ninguém. Então eles começaram a colocar minas para destruir tudo. Só que os habitantes de Altaci, eles evitaram que essa mina fosse dinamitada e acabasse com não só com o retábulo, mas com tantas obras de arte incríveis. Não foi dinamitada, então retornou para casa, para sua capela, até que em 1986 decidem colocá-la, a obra, numa vitrine climatizada e protegida. Portanto, ela tem que ser retirada da capela original para isso. E aí, você gostou da saga, de conhecer a saga dessa obra? Pensando bem, é praticamente um milagre, né, que ela tenha chegado até nós. E claro, a obra que eu vou recomendar hoje para você, eu acabo de comprar e-book, que é Os Ladrões do Cordeiro Místico, do Noah Charney. Olha o que diz aqui. Especialista em delitos relacionados com a arte, narra as histórias que se tecem em torno à obra de Van Eyck. Tem uma obra dele publicada em português, que é essa daqui, ó. Eu acho que essa não está em português, mas dá para ler em outros idiomas, em inglês, italiano, espanhol, em e-book, se você tiver interesse. Depois que eu ler o e-book, eu conto se eu gostei ou não. E o nosso livro base aqui dessa série é o 1001 Pinturas para Ver Antes de Morrer. Ele traz, olha a importância que teve o Jan van Eyck, ele traz outras 2 obras do Jan van Eyck. Uma que já foi motivo de vídeo aqui no Top 100, que é o Casal Arnolfini, que se encontra na National Gallery, que eu vou deixar para você o link na descrição e por aqui também. E uma outra que eu vou tratar no próximo episódio. Se inscreve aqui para não perder esse próximo episódio. E se você quiser saber mais sobre essa obra, receber essas imagens em PDF, assina a nossa newsletter. Link na descrição aqui do vídeo. E hoje eu vou te deixando com essa maravilhosidade e um beijo no coração. Fui!